Muito bem, muito bem. Hoje, o título do vídeo, da gravação, é qual é a relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama? Bom, por que que eu tenho esse desejo, essa necessidade de falar sobre essa questão, né? Como eu daria, vamos dizer assim, o pontapé inicial, não é? Em outras palavras, como é, o Namo Amida Butsu irá atuar na minha mente para que eu, Hideo Yahiro, faça uma determinada escolha, não é? Creio que está sendo forte uma, 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 uma tendência do meu discurso, um discurso que tenha como foco um interlocutor imaginário jovem, não é? Um estudante, não é? Um adolescente, não é? Um adolescente que olha a pergunta e começa a pensar nessa pergunta. Qual é a relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama, né? Qual é a relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama, né? Eu pretendo fazer um vídeo de cerca de 60 minutos, não é? E imagino um jovem, um estudante que esteja com curiosidade sobre o assunto e um estudante que esteja acordado porque o discurso está sendo compreensível, né? A pretensão é, é ser
compreensível. Eu falei do Namo Amida Butsu, né? Namo Amida Butsu Namo Amida Butsu é uma, vamos dizer assim, um nome, vamos dizer assim, não é? Namo Amida Butsu, né? E esse nome, Namo Amida Butsu, tem força, tem uma energia invisível, né? O Namo Amida Butsu é um nome que tem uma força invisível, né? O Namo Amida Butsu é um nome que tem uma força invisível, né? E essa força invisível do Namo Amida Butsu construiu todos os livros da filosofia oriental. Compreende? O Namo Amida Butsu tem uma força invisível, né? E essa força invisível fabricou, né? Todos os livros da filosofia oriental, né? Por isso é que quando você usa, né, qualquer ideia, vamos dizer, qualquer frase ou qualquer ideia, né? Qualquer ideia no sentido daquela frase que você entendeu, né? Entendeu? Portanto, essa frase daquele livro você entendeu e essa frase tornou-se uma ideia, não é? Então, no caso, qualquer frase que você entendeu da filosofia oriental acaba tendo força também, uma força invisível, compreende? E a partir desse raciocínio, não é? Ou seja, todos os livros da filosofia oriental foram
construídos, não é? Através do Namo Amida Butsu, né? Esse nome, Namo Amida Butsu, né? Esse nome construiu todos os livros da filosofia oriental. E aí você pega um livro dessa filosofia oriental, você pega uma frase, por exemplo, né? Aí você entendeu essa frase, né? Isso se tornou uma eu falei ideia, né? A frase que você leu naquele livro, você entendeu aquela frase e essa frase se tornou-se uma ideia, né? E aí o que acontece? Essa frase passa a ter uma força, não é? Essa ideia dessa frase que você entendeu daquele livro de filosofia oriental tem uma força invisível, né? Se você entendeu esse raciocínio, você entende que a filosofia oriental, né, tem uma força invisível, né? A filosofia oriental tem uma força invisível. Na verdade, evidentemente, essa gravação é uma gravação também do Hideo Yahiro, né? Aspirante ao Namo Amida Butsu, né? E aí as coisas vão sendo esclarecidas aos poucos, né? Portanto, é diferente de uma aula de um professor, né? É um processo que vai sendo construído, né? E aí eu falei, o que eu falei? Eu falei que a filosofia oriental tem uma força invisível, não é? Se é que você compreendeu. Mas a filosofia oriental, o que é a filosofia oriental, né? Você não consegue imaginar, né? A filosofia oriental são cerca de 7.000 livros, né? Que estão em alguns lugares do planeta, né? A filosofia oriental são 7.000 livros que estão em alguns lugares do planeta. Oriental, portanto, em países
orientais, né? Vamos dizer, não é verdade? A filosofia oriental, os livros, cerca de 7.000 livros da filosofia oriental estão em países orientais, né? Então, dificilmente você vai encontrar algum livro da filosofia oriental aqui no Brasil, por exemplo, né? O Brasil é um país ocidental, né? E a filosofia oriental, enfim, cerca de 7.000 livros da filosofia oriental estão aí em diversos locais orientais, né? Existe uma ideia da filosofia oriental que ao longo de um futuro aí de 10.000, 100.000 anos, né? 7.000 livros da filosofia oriental vão desaparecer, vão ser destruídos, né? Dizem, né? Dizem que, né, é uma ideia da própria filosofia oriental que diz que os 7.000 livros no futuro, 10.000 anos, não é? 100.000 anos, né? No futuro não vai ter mais os livros, os 7.000 livros da filosofia oriental. Vão desaparecer, vão ser destruídos, vão ser queimados, né? Porém, vai existir apenas um livro que vai perdurar para sempre, né? São cerca de 7.000 livros, né? Aproximadamente 7.000 livros. 7.000 e tantos, né? Livros, né? E no futuro aí, passados 10.000, 100.000, 100.000, 1 milhão de anos no futuro, esses 7.000 livros da filosofia oriental vão desaparecer. E aí vai sobrar apenas um livro vai continuar existindo, né? E vai sendo claro, lido, né? Pelos aspirantes, né? Pelos aspirantes ao Namo Amida Butsu, né? Esse livro se chama... Como é que se chama? Bom, a tradução exata em língua portuguesa, eu não estou com ela aqui agora, né? Em língua nipônica, se chama Daimuryo Jukyo,
Daimuryo Jukyo. Compreende? Daimuryo Jukyo. Consegue falar? Daimuryo Jukyo. Então é chamado de enfim, eu estou sem uma tradução exata, né? Em língua portuguesa desse livro, né? Dai Muryo Jukyo, né? Um dos elementos desse livro que é intitulado Dai Muryo Jukyo, um dos fragmentos, né? Um dos fragmentos é o Muryoju, né? Muryoju. Muryoju traduzindo a palavra Muryoju, é vida Muryoju, são 3 ideogramas. Muryoju, né? Mu é não, ryo é quantidade e ju é vida. Vida sem quantidade, né? O que é vida sem quantidade? Mu é não, ou sem, né? Mu é sem. Ryo é quantidade. E ju é vida. Vida sem quantidade é vida. Se eu falo quantidade, eu vou explicar esse detalhe aí, né? Olha, vida sem quantidade por exemplo, quantidade. Quantidade, 1 litro de água, né? É uma quantidade, né? Só que quando você fala sem quantidade, quer dizer que a quantidade não é definida, compreende? Se fosse vida com quantidade, né? É uma coisa definida. Né? Agora, vida sem quantidade, a quantidade é indefinida.
Compreende? Mu é 100, né? Ryo é quantidade. E Ju é vida. Vida sem quantidade. Vida sem quantidade é uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? Por que que a gente não consegue imaginar uma vida sem quantidade? Porque a gente não tem sabedoria, né? A gente só conhece uma vida de... Enfim, tem pessoas que vivem 70 anos, tem pessoas que vivem 80 anos, tem pessoas que vivem 90 anos, tem pessoas que vivem 100 anos. Só que a gente não consegue imaginar uma pessoa que tenha uma vida sem quantidade. Por exemplo, fulano de tal morreu com 70 anos. Beltrano de tal morreu com 80 anos. Cicrano de tal morreu com 90 anos. Né? Isso a gente consegue entender. Agora, uma vida sem quantidade, a gente não consegue compreender, né? Por quê? Porque cedo ou tarde, você e eu vamos morrer, não é? Né? Posso morrer com 90 anos, posso morrer com 100 anos, posso morrer com 110 anos, né? Ou seja, a minha vida, a sua vida também, a vida de todas as pessoas e de todos os seres vivos, tem uma determinada quantidade, né? É claro que não dá para saber exatamente a quantidade, mas tem uma quantidade, né? Não é verdade? Até os animais também, né? Tem uma determinada quantidade. Parece que dos animais, parece que
As tartarugas têm uma vida bem longa. Parece que vivem 100 anos, se eu estou correto. Você deve saber melhor do assunto. E também hoje em dia é só pesquisar na internet. Mas me parece que a tartaruga tem uma vida longa igual ao ser humano, né? Mas mesmo todos os seres vivos têm uma vida com quantidade, né? A quantidade pode ser 70, 80, 90, 100, 110, né? Mas a vida, no geral, né? É uma vida com quantidade, né? Muriojo, vida sem quantidade, né? Uma vida que uma vida que não tem quantidade é uma vida que não tem morte, né? Compreende? Porém, é difícil compreender, né? Todos nós, cedo ou tarde, vamos morrer, né? E a gente não consegue imaginar uma vida sem quantidade. Uma vida. Uma vida sem fim, né? Então, quer dizer, o livro que vai, vamos dizer, sobreviver por 10 mil, 100 mil, milhões de anos, é um livro que mostra para nós, para você, uma coisa chamada vida sem quantidade. Né? Uma vida sem... Em outras palavras, né? Uma vida sem morte, né? Uma vida sem morte. Ora, compreende o raciocínio, uma vida sem morte, porque todos os seres vivos, né, têm uma quantidade, né, de vida, uma quantidade de vida. 90 anos, né? As tartarugas 100 anos ou mais, né? Cães e gatos, acho que cerca de 10, 20 anos, se eu estou correto, né? Mas, enfim, todos os seres vivos têm uma quantidade determinada de vida, né? Quantidade de vida, né? Quer dizer, uma vida com quantidade é uma vida com uma determinada quantidade de vida, né? Em outras palavras, a gente ganha essa vida e já ganha também uma determinada quantidade de vida, né? E a gente vai se esforçando no dia a dia, né? Vai lutando no dia a dia para viver mais, né? Mas, evidentemente, é uma determinada quantidade, né, de vida, né? Um dia vai acabar com certeza a vida, né? Agora, esse livro da filosofia oriental que vai sobreviver durante 10 mil, 100 mil, milhões de anos, é um livro que fala de uma vida sem quantidade, né? Uma vida que não
se não tem quantidade, é uma vida que não acaba, né? Uma vida que não tem morte. Né? Uma vida sem morte, né? Então a filosofia oriental a filosofia oriental ela fornece para você, para mim, uma vida sem morte. Não é? Uma vida ah, sem essa coisa sem essa coisa chamada morte, né? Vida sem morte, né? Murioju, vida sem morte, né? É o que você recebe, né, da filosofia oriental, não é? Vida sem morte já é um modo de dizer que acaba tendo a sua força invisível atuando, né? A partir de agora você está com esse conceito, com essa ideia na sua cabeça, né? Você aprendeu mais uma coisa e além de ter aprendido essa coisa, como essa coisa veio da filosofia oriental, essa coisa tem poder, tem força invisível, né? Vida sem quantidade, vida sem morte. Através da filosofia oriental, você ganha uma vida sem a morte, né? Vida sem morte, né? E daí? E daí? Né? E daí? Vida sem morte, tá. Vida sem morte. Tá. Você não tem nenhuma
nenhum interesse em relação a isso, né? Uma vida sem quantidade, né? O fato de que a sua vida, a minha vida vai acabar cedo ou tarde, deveria causar preocupação, né? Porém, você, eu, a gente não se preocupa. A filosofia oriental, ela vem em nossa direção de outra forma também, já que a gente não está interessado em vida sem morte, vida sem quantidade. A filosofia oriental se aproxima da gente dizendo, por exemplo, que esta vida de 80, 90, 100 anos passa num piscar de olhos. Eu, particularmente, tenho 50 anos. Cinquenta anos. Mas a minha mente é um jovem, né? Porém, eu tenho 50 anos. E a filosofia oriental insiste, dizendo que dos 50 aos 100 anos, se for o caso, né? Espero que seja, passa muito mais rapidamente. Passa rápido, rapidamente. Passa rápida a vida. A filosofia oriental diz que a velocidade da vida é vertiginosa.
eu estou com a idade 50 anos, né? E se a expectativa da minha vida é 100 anos, isso vai passar num piscar de olhos. A filosofia oriental, ela insiste numa coisa em que a gente não acredita, né? A gente não acredita que a vida passa tão rápido assim, tão rapidamente assim, né? A gente não acredita. E você, que é meu interlocutor imaginário, não é? Um jovem, um adolescente, um adulto, uma pessoa de idade, a gente tem que saber que quando chegar, quando a idade chegar, muitas vezes vai ser tarde demais, né? A idade chegará. E quando chegar, você, eu, muitas vezes, muitas vezes vamos nos arrepender. Porque a idade vai chegar muito rapidamente, numa velocidade vertiginosa, num piscar de olhos, vou estar com 90, 100 anos. Aí será o momento em que e eu quero que isso não aconteça, né? Mas muitas vezes será o momento de uma dor muito grande, de um arrependimento enorme da vida que passou de uma maneira muito rápida, né? E aí
E aí vem a morte, né? Vem a velhice, e aí só falta a morte. A velhice está e toda a dor e a tristeza e o arrependimento, não é? Da velhice e da proximidade da morte, não é? Arrependimento de não ter feito as escolhas corretas, né? Enfim, o que é o Muriódio? Vida sem morte. Ou seja, mesmo que a morte se aproxime, não vou sentir a tristeza, não vou sentir o arrependimento, não vou sentir a raiva. Vida sem morte, vida sem quantidade, vida sem morte, não significa que eu não vá morrer. Significa que realmente estarei preparado para morrer. Por quê? Porque mesmo morrendo, a vida irá continuar. Esse é o sentido do livro mais importante da filosofia oriental. Dai Muryo Jukyo. Dai Muryo Jukyo. É o motivo por que estamos vivendo, né? Para ganharmos, para recebermos uma vida sem morte. A vida, segundo a filosofia oriental, é extremamente veloz. Vinte, 30 anos passam num piscar de olhos.
com extrema rapidez, né? Esse vídeo aqui pretende ser um vídeo de 60 minutos. Será que 60 minutos vão ser suficientes para esclarecer esse assunto? Não é? Não sei. Mas o título desse... Não sei se você considera uma aula. Eu considero uma necessidade. E aí talvez entre a pergunta do título da gravação. A pergunta que é: qual é a relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama, não é? As informações da filosofia oriental as informações que você também está recebendo, não é? Que vem a partir da filosofia oriental. Quer dizer, a atuação da filosofia oriental na sua mente, na minha mente, né? Gera esse conhecimento teórico e, por outro lado, gera uma vaidade, né? Um orgulho, não é? Uma prepotência. Talvez seja essa a razão da pergunta que eu coloquei no título, né? Qual é a relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama, não é? A filosofia oriental fornece informações sobre a nossa vida, né? E a pessoa que recebe essas informações fica vaidosa, fica orgulhosa, né? Eu fico pensando que sou acabou a luz. Que eu sou assim superior a acabou a luz, mas tem bateria suficiente aqui no celular. E também a internet aqui caiu, mas as redes voltou à luz. Então está continuando aí a gravação. A filosofia oriental, ela fornece informações sobre a vida e a gente fica orgulhoso, fica vaidoso, né? Passa a olhar as outras pessoas com prepotência, né?
Mas na verdade, muitas vezes é o contrário, né? Sou eu quem vim do mundo do sofrimento, né? Das trevas, né? A filosofia oriental é problema meu, né? Não é problema seu, né? Meu interlocutor imaginário, né? Você talvez seja uma pessoa que está incentivando, né, a minha busca, está torcendo por mim, vamos dizer, para que eu consiga logo obter o Namo Amida Butsu, né? A filosofia oriental se por um lado vamos dizer assim, o alimento do espírito, né? Por outro lado, revela, né, a minha natureza, que é cheia de vaidade, né? Orgulho e prepotência. Eu sei que a vida passa num piscar de olhos. E você sabe disso, né? Quer dizer, esse sentimento, você não sabe, eu sei. Essa é uma arrogância, uma ilusão do aspirante, né, ao Namo Amida Butsu. Talvez seja melhor, enfim, realmente eu acredito ser melhor escolher a humildade, né? Eu é que estou cego em relação ao meu futuro tenebroso, né? Eu que só penso em satisfazer os 5 desejos: desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo sensual, desejo de fama e desejo de sono. Eu falei nessa gravação, coloquei no título qual a relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama, né? A filosofia oriental está exigindo de mim, né, uma resposta em relação a uma pergunta que eu mesmo fiz, né? A filosofia oriental quer que eu chegue num local em que a minha dúvida seja esclarecida, né?
A minha dúvida, a minha dúvida é como responder, como falar sobre essa questão, né? Da relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama, né? Então é um ponto de interrogação que está sendo trabalhado pelo Namo Amida Butsu, pela própria filosofia oriental, né? Né? A própria filosofia oriental, o próprio Namo Amida Butsu está trabalhando com essa questão. Essa gravação é uma gravação que eu julgo, que eu acho ser bastante atípica, bastante diferente demais, das dezenas de falas que eu fiz, né? Essa gravação também tem a participação de muitos pontos de interrogação, né? Muitos pontos de interrogação. Eu preciso responder a essa pergunta da relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama de modo compreensível e de modo seguro. A filosofia oriental tem a sua força invisível, não é? E aqui e agora, a filosofia oriental exige de mim uma resposta, uma postura de lidar com essa pergunta e buscar uma saída e ter um entendimento seguro e que me liberte, né, desta situação, né? Desejo de fama. Seria bem mais prático usar os conceitos já pré-estabelecidos da filosofia oriental, não é? Mas acontece que o meu jeito de ser é um jeito realmente de pensador, né? De filósofo, né? Embora tenha todo um arsenal de conceitos já prontos, né?
Mas é claro que tudo é trabalho da filosofia oriental, que quer que eu faça escolhas escolhas não muito complexas, né? Porque meu interlocutor imaginário aqui agora é um adolescente, né? E quando eu era adolescente eu não tinha essa postura, essa postura em relação à presença do ponto de interrogação, né? A presença da dúvida, né? Ó, dúvida cruel. Dúvida cruel, né? Dúvida cruel. E aí, falar em desejo de fama, né? O conhecimento, né, leva a conhecimento da filosofia oriental, conhecimento ele leva a uma postura, né, em relação ao meu desejo de fama, né? É o trabalho da filosofia oriental, é o trabalho do Namo Amida Butsu. O que é o desejo de fama agindo aqui agora? É realmente aqui e agora, o desejo de fama, não o fato de eu me envaidecer com o fato de eu saber mais que você, por exemplo, né? Eu me achar essa prepotência, não é esse desejo de fama. O desejo de fama, ele trabalha no sentido de eu preciso de uma conseguir, eu preciso explicar esse detalhe, né? Do desejo de fama em relação à filosofia oriental. Uma coisa que me escapou, me deu um branco aqui. É, a filosofia oriental, ela cuida de um setor da nossa vida que é muito rigor. A filosofia oriental
ela é... Claro que tem os dois aspectos, tanto o rigor quanto o amor, né? Então aqui agora, evidentemente, é o lado rigoroso da filosofia oriental atuando no Hideo Yahiro, na minha pessoa. A filosofia oriental, ela atua dessas duas formas, através do rigor e também através do amor, né? O rigor da sabedoria e o amor da compaixão, né? Sabedoria e compaixão. Aqui e agora está atuando, sem dúvida nenhuma, a sabedoria. Mas é claro que o ser humano, o aspirante, ser humano, aspirante, eu só consigo pensar ou numa coisa ou em outra, né? Na verdade, o trabalho do Namo Amida Butsu, o trabalho da filosofia oriental, é um trabalho de ambas as partes, tanto da sabedoria quanto da compaixão. Ambas atuam ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, digamos assim, de acordo com a necessidade, né? É uma sabedoria com compaixão, uma compaixão com sabedoria. Mas às vezes é necessário ser rigoroso, às vezes é necessário ser amoroso. Filosofia oriental, né? Buscando, colocando um ponto de interrogação bastante severo no Hideo Yahiro, não é? Uma coisa que eu... Aí é engraçado. Hoje eu almocei, né? E realmente o efeito da pimenta ardida está tendo um significado aí, né? Compreende? Meu jovem, não existe outra alternativa, né? Mas tudo foi já pré-determinado, né? Aquela pimenta brava que eu coloquei na comida disse tudo, né? A situação em que eu estaria num futuro próximo, né? No fundo, acho que todo mundo, né, meu jovem? Todo mundo que já tem uma certa experiência de vida sabe, né? Sabe que muitas vezes a gente vai ter que passar por caminhos bastante... Bom, bastante duros, né? Mas isso já, de antemão, a gente já fica sabendo, né? E realmente, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, eu tenho essa relação de amor e ódio com relação à pimenta, evidentemente, né? Não dá para dizer que eu adoro pimenta, né? Dá para dizer que às vezes
a pimenta é necessária, né? A pimenta vamos dizer, é o destino, né? De fato, a pimenta estava brava e deliciosa. É sempre assim, né? Pimenta é isso. E aí o desejo de fama também é insistente, né? A filosofia oriental, ela realmente para explicar isso, é que a filosofia oriental, ela é o espelho da verdade, vamos dizer assim. A filosofia oriental traz à tona aquilo que do Hideo Yahiro que está escondido, né? A filosofia oriental tira você da zona de conforto, às vezes na marra, e é o que está acontecendo. Meu desejo de fama é quanto mais velho a gente fica, mais assim, os cinco desejos se tornam, parece que mais fortes, né? A gente fica mais chato em relação aos nossos cinco desejos. Desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo de sensual, desejo de fama, que é o assunto de hoje, e o desejo de sono, né? A gente fica mais os desejos aumentam, né? Os desejos aumentam. E nesse sentido a gente, o jovem tem uma relação, tem uma percepção em relação à impermanência, em relação à morte, mais aguçada, né? Só que o velho, eu já tenho 50 anos, então o velho, ele a percepção em relação à impermanência, à morte, fica meio que embaçada, né? Muitas vezes quando é jovem, né, o jovem sente mais essa coisa da impermanência, né? E o velho acaba meio que essa coisa da impermanência, essa coisa da morte, acaba ficando meio que a palavra é embaçado, né? Fica meio, sabe quando o vidro fica embaçado e você não enxerga muito bem, né? E aí você fica mais, você não tem aquele sentimento de urgência, né, em relação a questão da impermanência, a questão da morte, a questão que eu tenho falado aqui ao longo desse discurso, que é a rapidez que a vida acaba, né? E aí
os desejos ficam mais... a gente não consegue mais deixar as coisas assim em branco, né? A gente quer colocar os pingos, os devidos pingos nos is, vamos dizer assim, né? Esse é o processo da vida, né? Enfim, a gente fica mais... enfim, desejo de fama, né? Desejo desejo de fama que é que é tudo trabalho, né? Tudo trabalho do Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu que está trabalhando no sentido de como eu continuar, modéstia à parte, né? Na crista da onda, não é? Como continuar sendo o Hideo Yahiro, né? Esse ser social que vive de modo, claro, que levanta a bandeira das suas particularidades para a sociedade. É o desejo de fama do Hideo Yahiro, né? É uma bandeira bastante modéstia à parte particular, né? É um jeito muito diferente de conduzir a vida, né? E isso tem seu preço, né? Para satisfazer o meu desejo de fama, né? Namo Amida Butsu quer que eu passe por... A filosofia oriental quer que eu passe por provações. Do contrário, o Hideo Yahiro não conseguiria conduzir o Hideo Yahiro, sendo Hideo Yahiro na sociedade. Claro, principalmente na sociedade, vamos dizer assim, paulistana, nesta cidade, né? Praticamente eu não a não ser cidades assim mais próximas aqui da grande São Paulo, né? Mas praticamente eu não saio da cidade de São Paulo. Portanto, nesse ambiente geográfico da cidade de São Paulo, Hideo Yahiro vive de modo particular e paga o preço para ser assim, né? Isso é o desejo de fama. Essa é a relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama. A filosofia oriental está atuando sobre o meu desejo de fama, né? Para que eu consiga conduzir o Hideo Yahiro de cabeça erguida, né? Então essa é a relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama, né? A filosofia oriental está me ajudando a eu viver esta vida, né? Conduzir o meu ser
o ser aspirante ao Namo Amida Butsu, né? O aspirante ao Namo Amida Butsu, Hideo Yahiro, vive de uma determinada forma, de uma determinada maneira. E isso está muito relacionado dentre os 5 desejos, né? Desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo sensual, desejo de fama, né? Desejo de fama, desejo de sono. Entre os 5 desejos, desejo de fama tem uma peculiaridade no Hideo Yahiro que deve ser mantida, né? Eu tenho que fazer uma constante manutenção do meu desejo de fama, né? Cada um tem as suas formas de conduzir o seu vamos dizer, o seu eu, né? A minha forma é essa, né? E isso é trabalho do Namo Amida Butsu, trabalho da filosofia oriental. É a força da filosofia oriental, é o poder da filosofia oriental atuando no meu desejo de fama, né? Então essa é a relação. No fundo, enfim, no fundo, ou seja, na essência, a filosofia oriental, o Namo Amida Butsu está atuando para que eu continue, né, conduzindo a minha identidade social, né? Desejo de fama, né? Mas é claro que a exigência é muito... nessa parte eu preciso ter uma segurança, né? Essas particularidades que eu agora sou meio que talvez obrigado a expor, né? Essas particularidades idiosincráticas do Hideo Yahiro vão acabam acabam tendo que vir à tona. Namo Amida Butsu, né? Essa particularidade sinceramente, eu tenho um pouco de medo de revelar esses detalhes muito particulares da minha idiosincrasia, né? Eu tenho um pouco de receio, né? Mas é o meu jeito de conduzir a minha busca espiritual.
Mas eu tenho um pouco de medo, sim, de revelar isso, né? Posso até revelar, mas, assim, numa gravação que vai para um público amplo, né? Tenho um pouco de medo, sim. Numa conversa particular, posso até falar. Mas se eu falo dessa forma, também você fica curioso, né? De saber disso. Da minha idiosincrasia, né? Cadê o... Vamos ver se aqui tem... Estou com um dicionário aqui de língua portuguesa. Vamos ver se tem a palavra idiosincrasia aqui. Espero que tenha, né? Idiosincrasia. Maneira de ver, sentir, reagir peculiar a cada pessoa. Idiosincrasia é isso, né? Idiosincrático. Relativo à idiosincrasia. Idiosincrasia, né? Maneira de ver, sentir, reagir peculiar a cada pessoa. Cada qual tem a sua idiosincrasia, né? E a minha idiosincrasia está muito ligada à minha forma de lidar com a filosofia oriental, né? E é muito complicado. Eu sinto um pouco de medo, mas é claro que a preocupação se a preocupação vai embora na medida em que eu sei, que eu me lembro, né? De que Namamida Butsu é infalível. O trabalho do Namamida Butsu é infalível, né? Obviamente. Né? Ele pode demorar para surtir efeito, né? Mas é infalível. O trabalho do Namamida Butsu, cedo ou tarde, vai vingar, né? Vai dar seus frutos. Portanto, é um trabalho infalível. Mas, enfim, você que está curioso em relação à minha idiosincrasia, talvez eu vou deixar você na curiosidade. Talvez você também não tenha essa curiosidade, assim. É ilusão minha, né? De que você tem curiosidade em relação à minha idiosincrasia. Então esses aspectos idiosincráticos, né, particulares, né, acho que não vem ao caso. Uma preocupação sem fundamento, né. Hideo Yahiro aqui agora, neste contexto, não tem nenhum tipo de preocupação, né. Estou já à, à beira da transformação, da metamorfose, de sair logo desse ciclo de sofrimento e entrar no Namamida Butsu. Então não existe preocupação em relação a isso, né? Estou no fim de uma jornada secular milenar de milhões, bilhões, trilhões de anos, né? Então, não tem essa preocupação. Então, é um momento realmente derradeiro de uma existência de milhões, bilhões, trilhões de anos, né? Então, e tudo Namamida Butsu agindo de maneira urgente também, né? Namamida Butsu agindo de maneira urgente e infalível, né? Namamida Butsu é infalível. Detalhes assim idiosincráticos, se eu revelar ou se eu não revelar, parece-me que tanto faz. Mas evidentemente é um discurso bastante atípico. Nunca fiquei tanto tempo assim falando sobre questões pertinentes
a minha busca filosófica. Mas acho que eu já consegui uma consegui realmente solucionar essa equação. Solucionar essa equação. Enfim, é uma coisa idiosincrática, como eu já falei. Apenas deixa eu anotar aqui os detalhes. E depois vou certo. Certíssimo. E assim eu encerro essa dissertação, esse discurso. Espero que você tenha sentido o clima da relação entre a filosofia oriental e o desejo de fama, né? Muito obrigado.